irmão. Com Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Quem está presente aqui, o Carlos, Ailda, Larissa, Marcela, por enquanto, e o nosso amigo Juliano. Vamos dar conta, não sei, entre vocês, quem esteve na primeira aula, só para dar um feedback aí, todos vocês estiveram na primeira, só para saber como é que eu começo aqui. Tranquilo, Carlos? Hilda também. Joia. Beleza. Então, vamos lá que a gente vai sempre revisando os institutos principais lá, tratados na nossa primeira aula. Então, veja só, pessoal. Primeiro, o intuito desse curso rápido, né? Rápido e bem objetivo, é apresentar para vocês, na verdade, institutos ou os principais institutos que compõem a prova da ordem, seja primeira e segunda fase, mas foco principal na primeira fase. Por quê? Porque quando nós chegarmos na semana que vem, nós teremos aí a parte final do direito material. Iniciaremos a parte do direito processual. No direito processual, evidentemente, que não tem como detalhar todas as peças. Então, teremos aí daremos alguns exemplos de questões subjetivas que foram tratadas na prova da ordem, para você saber como que é cobrado, e detalharemos algumas peças, as principais, nas próximas aulas, né? Mas o intuito agora não digo finalizar, mas pelo menos passar pelos principais pontos, ou principais instrumentos, ou ferramentas de direito tributário que são cobrados, né? Aqueles que são cobrados na prova da ordem. Primeira fase, 5 questões. Falei para vocês, olha, se você pegar o Sistema Tributário Nacional, do artigo 145 até o artigo 161, ali, pessoal, na Constituição Federal, você vai encontrar pelo menos 2 ou 3 questões, por certo, 2 ou 3 questões que são cobradas na prova da ordem de vocês em matéria de direito tributário. E as demais você vai encontrar, logicamente, no CTN, nas demais legislações infraconstitucionais que a gente trata aqui. Então, por exemplo, a Lei Complementar 104, de 2001, que traz aí, que incluiu no rol de causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a figura do parcelamento, e também a dação em pagamento de bens imóveis. Tratou também sobre a questão do ISS, né, que é um tributo de competência dos municípios, mas também recebeu um tratamento diferenciado lá na Constituição Federal, principalmente quando se fala de ISS exportação, tá? Serviços prestados para fora do país. Mas o que eu quero que vocês entendam no primeiro momento na verdade, dar continuidade daquilo que nós conversamos na semana passada. Para quem não veio na semana passada, ou quem não compareceu, semana passada eu iniciei falando de conceito de tributo, detalhando as características, né, mais importantes, principais do conceito de tributo, principalmente a questão de ser uma prestação pecuniária, ser instituída em lei, compulsório, né, que não constitua sanção ou penalidade por ato ilícito, e também cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Falei que nós temos, que a Constituição Federal estabeleceu, na verdade, 5 espécies tributárias. CTN, você vai encontrar 3. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. A Constituição Federal acrescentou mais 2, empréstimos compulsórios, no caso de guerra, calamidade e investimento urgente de relevante interesse nacional, e mais as contribuições especiais, que subdividem-se em contribuições de natureza social, natureza interventiva e natureza parafiscal, né? Falei ainda da questão da diferença, pessoal, da competência e da capacidade tributária ativa. Falei, olha, a competência tributária é matéria constitucional, é a vocação. A competência é a autorização constitucional para que cada ente federativo, só esses, né, União, Estados, Distrito Federal e município, possam instituir os seus tributos. Possam majorá-los, possam reduzi-los, possam também extingui-los, se for o caso. Mas, principalmente, foco na instituição. Então, só quem institui tributo é União, é Estado, município e Distrito Federal. E falei, olha,
cuidado com a prova da ordem, quando ela fala de Constituição Federal criar tributos. A Constituição Federal não cria tributos, ela só distribui competências. Ela fala, olha, União, você e só você, querendo, por lei, criará imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto de renda, imposto territorial rural, impostos extraordinários de guerra, em situação extraordinária de guerra externa ou sua eminência, mas também poderá criar, querendo, impostos novos ou impostos residuais, desde que você obedeça aí alguns requisitos legais. E, ao mesmo tempo, falou, olha, Estado, você, querendo, poderá criar impostos. Quais impostos? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. E mais o IPVA. Estados e DF. E municípios podem criar também seus impostos. Quais impostos? Pode criar ISSQN, que é o Imposto sobre Circulação, sobre Serviços de Qualquer Natureza. IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. E mais o ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, IPTU, ISS e ITBI, competência dos municípios e do DF. Pessoal, lembrando que o DF tem competência o quê? Cumulativa. União, competência ordinária para criar esses tributos que eu já coloquei. Mais taxas, mais contribuições de melhoria, mais empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Estados, pode criar impostos, esse que eu informei, claro. Taxas, também. Contribuições de melhoria, também. Empréstimos compulsórios, não. Só União. Contribuições especiais, também não. Só União. Os estados podem, se for o caso, se houver, poderá criar uma contribuição para custear o sistema previdenciário próprio, tá? Município, impostos, pode criar? Pode. Municípios, pode criar taxas para remunerar serviços específicos e divisíveis prestados ou disponibilizados pelo município? Pode. Município pode instituir por lei contribuições de melhoria, no caso de obras públicas que venha a realizar e que leve à efetiva valorização do imóvel do contribuinte? Claro, pode. O município também, se for o caso, poderá instituir contribuições residuais para quê? Para custear sistema previdenciário próprio, se houver. Mas, cuidado, pessoal, quando se fala de competência tributária dos municípios, os municípios municípios e DF, podem instituir contribuição de iluminação pública, tá? Que eles chamam de CIP ou COSIP. Então, os municípios podem, querendo, por lei ordinária, instituir contribuições para custear a iluminação pública. Pessoal, esse é o nosso quadro de competência que nós falamos semana passada. Só que eu falei o seguinte, e aí nós paramos aí, tá? Falei, olha, existe aí a competência, que é a primeira parte da Constituição Federal, que trata exatamente disso, de competências, tá? De poder de tributar do Estado. O que é o poder de tributar do Estado? O poder que o Estado tem de tributar é exatamente essa competência, essa autorização, essa outorga que a Constituição Federal atribui a esses entes competentes federativos para que possam instituir os seus tributos. A Constituição Federal não cria tributos, ele só distribui competências. Mas eu falei, olha só, num segundo momento, a Constituição Federal, ao mesmo tempo que ela estabelece as competências, ela também estabelece quais são os limites ao exercício dessa competência. Ela fala, por exemplo, olha, União, você pode instituir um imposto territorial rural, sem problema nenhum. Só que, para instituí-lo, você precisa de lei, princípio da legalidade ou tipicidade cerrada. Você precisa preparar o contribuinte para essa exação ou para essa obrigação tributária, ou aumento ou nova obrigação. Princípio da anterioridade ou não surpresa, ou mesmo eficácia diferida. Veja, são sinônimos para um mesmo princípio. Falei para vocês, olha, cuidado, pessoal, cuidado, que quando a leitura que se faz
na parte de limitações constitucionais ao poder tributário do Estado na Constituição Federal, você não vai encontrar princípio da legalidade. Você não vai encontrar princípio da autoridade, é isso. Não. Você vai falar assim, vai encontrar assim, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão instituir, por lei, deverão instituir o quê? Tributos. Só poderão instituir tributos, majorá-los, reduzi-los ou extingui-los por lei. Quem batizou como legalidade foi a doutrina, a jurisprudência. Então, note que os limites, que a gente chama limites ao poder de tributar do Estado, lê-se princípios e imunidades tributárias. E semana passada eu falei de forma bem rápida, né, que o tempo não permite ser diferente, mas eu falei de forma bem rápida o quê? Quais são as limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. Eu falei, olha, a Constituição Federal distribui competências, mas, ao mesmo tempo, ela também impõe o quê? Limites. Limites ao exercício dessa competência. Você, Estado, pode instituir o ICMS sem problema nenhum, desde que seja através de lei. Desde que você dê um tempo para que o contribuinte ou responsável tributário possa se preparar para aquela obrigação. Desde que você, sempre que possível, estabeleça uma cobrança de tributo de acordo com a capacidade financeira ou econômica demonstrada pelo contribuinte, capacidade contributiva. Desde que você não exagere ao ponto de chegar e esvaziar o patrimônio do contribuinte, princípio do não confisco. Desde que tributos federais tenham o mesmo tratamento em todo o território nacional, princípio da uniformidade geográfica. Note, pessoal, tudo que eu estou falando aqui são limitações, são princípios, tá? Que a doutrina e a jurisprudência estabeleceu como princípios constitucionais ao poder de tributar do Estado, que pode ser trocado como limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. Então, quais são as limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado? Pessoal, princípios e imunidades. Falei, olha, semana passada eu coloquei para vocês quais são os princípios, eu falei assim, olha, pessoal, cuidado com os sinônimos que são cobrados na Fundação Getúlio Vargas, pelo examinador, e, principalmente, foco nas exceções à aplicação desses princípios. Foco nas exceções, porque a regra é fácil. Você falar que tributo, para ser criado, majorado, reduzido ou extinto depende de lei, isso é tranquilo. Você falar que o tributo precisa, que o contribuinte tem que ter um tempo para se preparar para uma nova obrigação ou para um aumento de uma obrigação, você consegue entender com anterioridade. Olha, qual é o tempo? Tempo você pode ser 90 dias ou o exercício financeiro seguinte, não 365 dias, mas o exercício financeiro seguinte. Qual que você aplica? De acordo com a regra, você vai aplicar aquele que proporcionar um tempo maior para que o contribuinte possa se preparar para aquela obrigação. Mas isso aí, pessoal, é regra. Enquanto o que você tem que conhecer são as exceções, porque o que é cobrado na prova da ordem são as exceções. Veja, no quadro aqui, pessoal, eu coloquei os princípios e, principalmente, eu coloquei aqui as exceções, tá? As exceções às limitações constitucionais ao poder tributário do Estado, no caso aqui, princípios. Primeiro, princípio da legalidade. Pessoal, o princípio da legalidade, a doutrina chamou como princípio da estrita legalidade. A doutrina, ela chama de tipicidade cerrada. Cuidado com esses sinônimos. Tipicidade cerrada, estrita legalidade. Princípio da legalidade é o mesmo princípio que fala que para tributo para ser criado, majorado, reduzido ou extinto depende de lei. Só que eu falei o seguinte, isso aí é regra. Exceções, tributos que poderão ter as suas alíquotas. Pessoal, cuidado com isso. Porque eu dei uma prova de tributária agora, tributário 2, na minha turma, de segunda-feira, e eu gosto muito de pegadinhas. Quem tiver algum aluno meu aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Eu gosto muito de colocar pegadinhas. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, por exemplo, que são exceções ao princípio da legalidade. Tributos que poderão ter as suas bases de cálculo modificadas através de outro veículo normativo diverso de lei. Pessoal, não é base de cálculo.
O que é exceção são as alíquotas. E, de novo, falei semana passada, repito hoje. Quais são os elementos constitutivos que constituem o tributo, pessoal? O que constitui o tributo o sujeito ativo, que é quem cobra, quem tem capacidade tributária ativa ou quem tem competência para cobrar. Você tem lá, o tributo também é constituído pelo sujeito passivo, que é aquele que paga, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário, e você tem ainda a base de cálculo e a alíquota. Pessoal, essa exceção aqui, ou essas exceções, se aplicam às alíquotas. Significa dizer que o imposto de importação, exportação, IOF e IPI, de competência de quem? Da União, poderão ter suas alíquotas majoradas, reduzidas, modificadas por outro veículo normativo diverso da lei. Pode ser por um decreto, pode ser por uma portaria, pode ser por uma resolução, mas só as alíquotas, cuidado, só as alíquotas. Então, imposto de importação, exportação, IOF e IPI, poderão ter suas alíquotas majoradas, reduzidas por outro veículo normativo. Enquanto o CID combustíveis e ICMS... Pessoal, o que é CID? CID é contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma contribuição especial de natureza interventiva. Então, CID, combustíveis e só combustíveis, e ICMS, também só combustíveis, poderão ter suas alíquotas, de novo, pessoal, suas alíquotas. Aí, cuidado. CID combustíveis e ICMS combustíveis. Poderão ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por outro veículo normativo diverso da lei, como, por exemplo, CID, um decreto presidencial. ICMS combustíveis pode ser por um decreto estadual. Por que estadual? Porque é a competência do Estado. Ou pode ser por um acordo entre estados, um acordo interestadual, mas só para reduzir e restabelecer. Pessoal, reduzir e estabelecer significa a alíquota é 18, baixou para 10, não preciso de lei, basta um decreto, por exemplo. Voltou para 18, não precisa de lei. Mas se era 18 e veio para 10, e depois ultrapassou 18, foi para 19, aí eu vou precisar de lei. Tá? Pessoal, essas são as exceções ao princípio da legalidade. Só que eu falei que nós temos um outro princípio que também carrega 3 exceções. Seria o princípio da anterioridade. Anterioridade, que eu chamei de eficácia diferida. Pessoal, ou não surpresa. Pessoal, olha só. 3 sinônimos do mesmo princípio, ao mesmo princípio. Princípio da anterioridade, princípio da não surpresa, princípio da eficácia diferida. É o mesmo princípio, e cuidado com isso. Por quê? Porque, por vezes, a Fundação Getúlio Vargas fala em anterioridade, por vezes ela fala da eficácia diferida, e por outras vezes ela fala do princípio da não surpresa. E qual é a regra geral? Tributo para ser majorado ou, pessoal, majorado ou instituído, ele tem que dar um prazo, ele vai ser criado, vai ser majorado, mas ele não pode ser de cobrança imediata. Ele tem que dar um prazo para quê? Para que o contribuinte possa se preparar para aquela obrigação. Essa é a regra. Só que eu falei, olha, esse princípio carrega 3 conjuntos de exceções. 3. Quais seriam eles? Pessoal, eu tenho 2 regras. Uma é noventena e o outro o exercício financeiro é o seguinte. O que seria isso? Noventena são 90 dias. Então, eu criei o tributo agora. Publiquei a lei. Realizei o fato gerador. Bom, daí eu vou contar 90 dias, já posso cobrar, já posso exigir esse tributo. Exercício financeiro é o seguinte. Eu criei o tributo, ou majorei. Publiquei a lei. Realizei o fato gerador. Vou verificar o seguinte, quando que isso aconteceu? Aconteceu em fevereiro. Bom, se é em fevereiro, qual é o tempo, qual é o maior tempo? Eu aplicar o exercício financeiro seguinte ou 90 dias. Bom, se for em fevereiro, eu vou botar dia 1º de janeiro do próximo exercício, não é isso? Já que o exercício financeiro é dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Pessoal, neste caso aqui, você tem 3 exceções, ou 3 grupos de exceções. Tributos que são de cobrança imediata. Tributos que só aplica a noventena, deixando de lado o exercício financeiro seguinte. E tributos que só aplica o exercício financeiro seguinte, dispensando, colocando de lado
a noventena. Pessoal, vamos lá. Quais são os tributos que são de cobrança imediata? De imediato significa aumentou, publicou a lei, aumentando o tributo, ou o decreto, aqui no caso pode ser por decreto, aumentando a alíquota do tributo, realizei o faturador, já posso cobrar de imediato. Imposto de importação, olha aqui, imposto de exportação, IOF, imposto de... desculpa, está aqui embaixo. Imposto de importação, exportação e IOF, imposto sobre operações financeiras. Empréstimos compulsórios, cuidado, empréstimo compulsório só em duas situações, guerra e calamidade. Professor, mais investimento urgente, pessoal, investimento urgente, já falei, é urgente, não é emergencial. Se é urgente, você vai aplicar a regra mais benéfica para o contribuinte. E o que mais? Imposto extraordinário de guerra. Pessoal, esses tributos aqui são de cobrança imediata. Aumentou a alíquota, você pode cobrar. Criou o tributo, você pode cobrar a partir do momento que você, contribuinte, realizou o quê? O faturador. Veja, pessoal, a nossa linha do tempo hoje está mais bonita. Ela está mais completa, ela está mais vistosa. O que ela fala aqui? Hipótese, faturador, obrigação tributária, constituição do crédito tributário, dívida ativa e execução fiscal. Quando eu falo que foi criado, cobrança imediata significa, já existe a lei? Já. Aumentou? Beleza, mas quando aumenta, eu preciso o quê? Aumentou, ou vai aumentar através de um decreto, que tem que ser publicado, ou por lei. Dependendo do tributo aqui, é exceção ao princípio da legalidade, mas também é exceção ao princípio da anterioridade, não é isso? Veja, aumentou o tributo, cobrança imediata. Eu realizei o faturador. Enquanto eu não realizar o faturador, eu não tenho obrigação tributária, pessoal. Então, veja, realizei o faturador, nasceu a obrigação tributária. Pessoal, uma vez nascida a obrigação tributária, lançou, cobra de uma vez só. Cobra de imediato. Pessoal, isso é de suma importância que você entenda. Esses impostos, imposto de importação, exportação e IOF, empréstimo compulsório, no caso de guerra e calamidade, e imposto extraordinário de guerra, cobrança imediata. Despreza os 90 dias, despreza o exercício financeiro seguinte. Ok? Por quê, pessoal? Exceção. Exceção, tá? Segundo, só aplica a noventena. Se eu falo que só aplica a noventena, significa afasta, deixe de lado o exercício financeiro seguinte, por mais que ele seja favorável para o contribuinte, por mais que ele dê um prazo maior para que ele se prepare. Por quê? Exceção, pessoal, são as exceções. A regra você já conhece. Quais são os tributos que só se aplica a noventena, os 90 dias, independentemente do exercício financeiro seguinte? Pessoal, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Contribuições sociais do artigo 95. Cuidado, não são contribuições especiais, mas só as contribuições especiais de natureza social, tá bom? Porque quando na classificação eu falei, contribuições especiais são subdivididas em 3 partes, social, interventiva e parafiscal. Aqui só a social. O que mais? Olha de novo aqui, pessoal. CID combustíveis, ICMS combustíveis. Pessoal, CID combustíveis, ICMS combustíveis. Exceção à legalidade, exceção à anterioridade. Em qual regra? Aplica só noventena. Professor, mas aí o exercício financeiro seguinte é melhor para o contribuinte, não interessa. Por que não interessa? É exceção. Aqui a gente está tratando das exceções. O que não tiver exceção, você aplica a regra. Mas quando for exceção, você aplica a regra da exceção. Né? Tributos que só obedecem, pessoal, só obedecem o exercício financeiro seguinte. Desprezando, portanto, o quê? A noventena. Professor, a noventena é mais benéfico. O negócio está sendo criado agora em dezembro. Dia 1º de janeiro já pode cobrar? Pode. Por quê? Só vai aplicar uma regra, que é do exercício financeiro seguinte. Vamos lá. Imposto de renda. Pessoal, aqui, ó. Imposto de renda, tá? IR, tá? IR. Imposto de renda e alterações na base de cálculo de IPTU e IPVA. Cuidado, isso aqui já caiu várias, pessoal. Inúmeras vezes na prova da ordem. Quando fala de exceção ao princípio da anterioridade, com aplicação só da regra do exercício financeiro seguinte, a lei fala, a Constituição fala alterações na base de cálculo do IPTU e IPVA. Pessoal, cuidado.
alteração na base de cálculo é igual ao aumento real da base de cálculo. Significa, o imóvel tem como base de cálculo hoje 300 e amanhã passa para 400 mil, para 300 mil. Isso é aumento real. Agora, quando você fala de simples reposição inflacionária do período, do exercício financeiro, isso não é aumento real da base de cálculo. Então, isso aí, desse jeito, ele traz o enunciado e fala que houve uma alteração na base de cálculo do IPTU, do imóvel do contribuinte, só que essa majoração, essa modificação na base de cálculo, deu-se por simples reposição inflacionária, pessoal. Isso não é aumento real, tá? E essa parte, isso que eu falei, do examinador colocar simples reposição inflacionária, ele está te instigando a falar o seguinte, é aumento da base de cálculo. Não é, pessoal. Aumento da base de cálculo é aumento real na base de cálculo, tá certo? Aumento real na base de cálculo. Simples reposição inflacionária não vai ser aplicado, não agrega esse princípio, essa exceção ao princípio da anterioridade. Beleza? Pessoal, por que eu coloquei aqui legalidade e anterioridade? Porque são os que mais caem. Essas exceções aqui sempre são cobradas, sempre são exigidas, são recorrentes em prova da ordem. Um outro princípio que é importante, traz algumas particularidades, é da isonomia, pessoal. Isonomia, eu falei para vocês, isonomia tem um desdobramento, ou 3 desdobramentos, que o primeiro é a irrelevância da capacidade civil do contribuinte. O segundo seria o princípio do non-olet, que o princípio do tributo não tem cheiro. E terceiro, pessoal, terceiro desdobramento seria exatamente o quê? A questão que envolve aqui a capacidade contributiva do contribuinte. Significa dizer que pouco importa a capacidade civil do contribuinte, se a sociedade empresária ela é regular ou irregular. Se realizou o faturador, vai pagar tributo. Pouco importa a origem, ainda que remota, do patrimônio do contribuinte. Se ele realizou renda, se ele obteve renda, ele vai pagar imposto de renda, não olet. Sempre que possível, o contribuinte vai, a alíquota ou o tributo, né, o imposto, será tributado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Significa, quem ganha mais, regra. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos tributo. Isso aí a gente chama de capacidade contributiva. E dentro da capacidade contributiva, você tem que levar em consideração os tributos que têm as suas alíquotas progressivas e suas alíquotas seletivas. Pessoal, cuidado. Quando fala de alíquota progressiva, você tem ali o IPTU, tem o Imposto Territorial Rural, olha só, IPTU, Imposto Territorial Rural e Imposto de Renda. Com uma inclusão, nesse rol aqui, uma inclusão jurisprudencial do ITCMD. Então, quais são os tributos que têm suas alíquotas progressivas? E essa progressividade pode ser uma progressividade social ou econômica. IPTU, ITR e mais o imposto de renda. O imposto de renda, e você sabe que ele tem ele é graduado, né? 7, 15, 22 e 27,5%. Ele tem uma graduação de acordo com o quê? Com quanto você recebe. Quando você fala de IPTU, o IPTU ele tem uma progressividade tanto fiscal, depende do local que está localizado o imóvel, como que social, se o imóvel urbano está cumprindo essa função social. E o ITR, a progressividade vai levar em consideração o quê? A utilização da terra. Se a propriedade rural cumpre a sua função social. Então, esses são os tributos que têm suas alíquotas progressivas. Inclusão do ITCMD, que é transmissão causa-mortes, tá? Ou doações. E mais, tributos que terão suas alíquotas seletivas. Pessoal, seletividade significa a alíquota do tributo será ou poderá ser graduada de acordo com a essencialidade do produto ou da mercadoria. Professor, o que seria isso? 2 tributos terão suas alíquotas seletivas.
terão suas alíquotas seletivas. O ICMS, que poderá ser seletivo, e o IPI, que será seletivo. Significa, o IPI sempre será graduado de acordo com o quê? Com a essencialidade do produto industrializado. Enquanto o ICMS poderá ser graduado, sua alíquota poderá ser graduada de acordo com o quê? Com a essencialidade do produto. O que seria a essencialidade? Produto supérfluo teria o quê? Uma alíquota maior. Produtos de primeira necessidade, ou produtos essenciais, terão alíquota menor. Serão graduados inversamente o quê? A essencialidade do produto, né? Quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto menos essencial, maior a alíquota. Sendo que ICMS... Oi? Ah, tá. Beleza, beleza. Então, pessoal, vamos lá. Isonomia é isso. Pessoal, só que eu falei que limitações constitucionais ao poder tributário do Estado, nós temos também as imunidades. E detalhe, pessoal, detalhe. Uma coisa que é recorrente, imunidade, você diferenciar os alunos, a maioria dos alunos, eles acham ou pensam, aqueles que não conhecem, né, no primeiro momento lá, não conhecem direito tributário, eles têm a absoluta certeza que imunidade é igual a isenção. Primeira coisa que você tem que saber é que são coisas erradas, são coisas diferentes, são institutos diferentes. E você vai entender aqui, pessoal, na nossa linha do tempo. Qual seria a diferença entre imunidade e isenção? Primeiro, pessoal, imunidade tributária é matéria constitucional, é limitação constitucional ao poder tributário do Estado. Toda imunidade tributária aparece na Constituição Federal. O que significa isso? Quando você lê na Constituição Federal, estará dispensado, não pagará, né? Estará isento do pagamento de tributo, quando você encontra essa palavra, estará isento do pagamento do tributo, na verdade não estará isento, estará imune, porque imunidade é matéria constitucional. A isenção, pessoal, é uma causa de exclusão do crédito tributário. A isenção, ela decorre de um favor legal daquele que tem competência para instituir o tributo. E mais que isso, você vai encontrar aqui, na linha do tempo, exatamente a diferença entre imunidade e isenção. Enquanto imunidade é uma regra negativa de competência tributária, a isenção, ela é um favor legal ao não pagamento de tributo. E qual a diferença disso, então, professor? Vamos lá. Quando eu falo que a imunidade tributária é uma regra constitucional, é uma regra negativa de incidência ou de competência tributária, significa que a imunidade tributária, pessoal, ele vai atingir aqui, ó, ele vai atingir a hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? É uma situação descrita em lei. E onde que eu vejo isso, pessoal? Olha só, quando você faz a leitura da Constituição Federal, das imunidades genéricas, ele fala o seguinte, é vedado, pessoal, ser vedado é o quê? Proibido. É vedado, isso aí está em texto constitucional, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir. O quê, pessoal? Instituir tributo, impostos em relação a entes federativos, templos religiosos, partidos políticos, sindicatos de empregados, instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos definido em lei, livros, jornais e periódicos e CDs e DVDs produzidos ou executados por artistas nacionais. Pessoal, a imunidade, ela atinge, ela fulmina a lei. De que forma? É vedado instituir. Pessoal, se é vedado instituir, eu não tenho lei. Se eu não tiver a hipótese de incidência, evidentemente eu não vou ter o quê? O fato gerador. Se eu não tenho o fato gerador, eu não tenho obrigação tributária e o Estado não vai constituir o crédito. Isso é imunidade. Regra constitucional. Ela vai fulminar a própria lei. Se eu não tenho lei, acabei com a lei aqui, pessoal, vou ter a linha do tempo? Não. Eu só posso ter o Estado constituindo o crédito, buscando o crédito tributário, se eu tiver uma situação descrita em lei, esperar que o contribuinte realize aquela situação descrita em lei, que nós chamamos de fato gerador ou fato imponível, nascendo uma obrigação tributária. Obrigação tributária principal de pagar tributos. Se eu tenho obrigação tributária de pagar tributos, o Estado vai o quê? Constituir o crédito pelo lançamento. Pessoal, imunidade tributária, ela atinge o quê? A hipótese de incidência.
ela acaba com a lei. Se eu não tenho lei, eu não tenho fato tirador, não tenho, por via de consequência, o quê? Obrigação tributária. Já a isenção, não. A isenção é um favor legal daquele que tem competência tributária para dispensar o pagamento de tributo. E onde que eu entraria aqui, pessoal, nessa nossa linha do tempo? A isenção. Veja, enquanto a imunidade fulmina aqui a hipótese de incidência, a lei, a isenção necessita o quê? Da hipótese de incidência. Você, por exemplo, o Igor, o professor Igor, ele tem um veículo, ele é proprietário de um veículo automotor. Então, ele realizou um fato que gerou uma obrigação. Qual o fato? Ser proprietário de veículo automotor definido pela lei. Lei o quê? Lei estadual, porque o IPVA é de competência dos estados. Então, o professor Igor realizou um fato que impôs ou que gerou uma obrigação tributária. E aí, pessoal, ele ficou na dele. Ele falou, bom, vou ficar quieto, porque agora o Estado tem que constituir o crédito pelo lançamento de ofício, tá? Então, o Estado mandou a notificação de lançamento para a casa, para a residência, domicílio fiscal do professor Igor, e ele vai pagar. Se ele não pagou, vai ir para a dívida ativa e vai ser executado. Simples assim, tá? Mas veja, a isenção tributária, pessoal, digamos que o professor Igor tem um carro com mais de 15 anos de fabricação. Então, ele realizou uma situação descrita em lei, que é o que ser proprietário de veículo automotor. Nasceu a obrigação tributária. Só que quando o Estado foi mandar aquela notificaçãozinha para o professor Igor pagar o tributo, ele verificou assim, opa, peraí, a lei distrital informa que todo proprietário de veículo automotor no DF estará dispensado do pagamento do IPVA. Vem aqui. Então, o Estado não vai mandar para a casa do Igor a notificação de pagamento. Por quê? Porque existe aqui, pessoal, aqui, ó, entre a obrigação tributária e antes da constituição do crédito, o quê? Isenção tributária. Tanto que hoje, na minha aula da noite, hoje, das 19 horas, eu vou falar com meus alunos sobre causas de extinção do crédito tributário. Semana passada, nós falamos de causa de exclusão. Eu falei, ó, exclui o crédito tributário, a isenção. Exclui o crédito tributário, a anistia. Só que a anistia exclui só as multas, enquanto a isenção, ela dispensa do pagamento do tributo. Você não tem um lançamento tributário. Beleza, pessoal? Tranquilos aí? Então, vamos lá. Podemos continuar? Tá tudo certo? Tá rápido, pessoal, mas é porque o tempo é muito curto, né? Vamos lá, então, pessoal. Então, diferença de imunidade e isenção. São institutos iguais? Não, pessoal, não são. Os dois, na prática, fazem com que você não pague tributo? Claro. Só que não esqueçam que imunidade tributária, pessoal, a imunidade tributária é uma regra constitucional. Quem é imune, a imunidade tributária, ela traz um direito, uma cláusula pétrea, ou seja, quem é imune sempre será imune, salvo se não preencher os requisitos de lei. Mas, quando se fala de retirar a imunidade da Constituição Federal, aquelas imunidades genéricas, não pode, porque é cláusula genérica, é cláusula pétrea implícita, tá, pessoal? Então, imunidade tributária de templo de qualquer culto será sempre imune de impostos. Imunidade partidária sempre será imune. Por quê? Cláusula pétrea. Agora, posso acrescentar? Pode. Quando se fala de cláusula pétrea, não esqueça, núcleo intangível, né? E quando se fala intangível, parece que não pode ser modificado, mas pode ser modificado. Mas não para retirar direitos, mas para acrescentar outras imunidades, como aconteceu com a imunidade de CDs e DVDs que ocorreu lá em 2014. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Só que a imunidade tributária, eu já sei que é uma regra de não incidência. É uma regra, desculpa, uma regra negativa de competência. Ela exclui o quê? A competência. A Constituição Federal, pessoal, ela trata de imunidade de duas formas. De forma genérica e de forma específica. O que seria isso, basicamente? Quando se fala de imunidade genérica, pessoal, é imunidade de um único imposto, ou de um único tributo, qual seja imposto. Então, o que a lei fala? A Constituição fala. Fala o seguinte, olha, é vedado, se é vedado, é proibido. É proibido à União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal instituir, pessoal, instituir impostos. Pessoal, ela não fala tributos, e cuidado com essa pegadinha.
Quando se fala de imunidade genérica, não é de tributos, é de impostos. Significa dizer que a Constituição Federal garante que templos de qualquer culto não pagarão impostos, mas poderão pagar taxas, poderão pagar contribuições de melhoria, poderão pagar contribuições especiais. Essa imunidade é de impostos. Qual é imposto, pessoal? Aí você pode brincar, qualquer imposto. Sobre renda, sobre patrimônio, né? Então, veja, o imóvel do templo, ele está imune ao pagamento do IPTU. O veículo do templo está imune ao pagamento do IPVA. Mas está isento, está imune do pagamento do licenciamento, da taxa de licenciamento? Não. Ela está imune? Não. Por quê? Porque a imunidade é só de quê? De imposto. Se o templo não pagar, não tiver que pagar, não estiver obrigado a pagar a taxa de licenciamento de veículo, é porque ela está imune ou porque está isenta? Porque está isenta. Porque uma lei distrital falou, você, templo, você não pagará taxa de licenciamento, que é uma outra espécie tributária. Então, as imunidades genéricas se aplicam a quê? A impostos. E quais são as imunidades genéricas que a Constituição traz? Imunidade federativa significa que entes federativos não pagam impostos entre si, estendido às autarquias e às fundações públicas, sendo que empresas públicas e sociedade com economia mista, se tiver, na verdade, se for não concorrencial, pode carregar essa imunidade. Se for concorrencial, não tem imunidade tributária. Beleza? O que mais? Templos de qualquer culto. Partidos políticos e suas fundações. Partidos políticos e suas fundações. Sindicatos de empregados. Leia-se Central Sindical, Federação de Empregados, Confederação de Empregados, pessoal. É imune ao pagamento de impostos. Entidades assistenciais e entidades educacionais sem fins lucrativos. Veja, essa imunidade, ela é genérica e condicionada. Condicionada a quê? A ser uma entidade sem fins lucrativos. E não ter fim lucrativo não significa que não busque lucro, pessoal. Não ter fim lucrativo significa que a lei fala que para que você seja uma entidade assistencial e educacional sem fins lucrativos, você não pode o quê? Distribuir entre os sócios, entre a diretoria, o quê? O lucro da empresa. O lucro da associação, da própria sociedade empresária. Tem que ser aplicada na própria sociedade. Tá? Se for um colégio, uma faculdade, um curso de línguas, etc. e tal, tem que aplicar na faculdade, no colégio, todo o lucro. Não pode ser dividido esse lucro entre seus sócios, por exemplo. E assistencial, a mesma coisa. Não é que uma entidade assistencial sem fins lucrativos não possa ter lucro, mas se obtiver lucro, tem que ser utilizado 100% nas atividades daquela entidade assistencial. Beleza, pessoal? Pessoal, essas são as imunidades genéricas, tá? De impostos. Só que existem as imunidades tributárias também específicas. E uma que mais cai, pessoal, as duas mais cobradas, mais exigidas na prova da ordem. Imunidade de ITR e imunidade de ITBI. Vamos lá. Quando se fala específica, significa se aplica só a um único tributo. Quando se fala de ITBI, significa, num caso específico de venda, ou seja, cisão, tá, pessoal? Incorporação, extinção de empresa ou sociedade empresária, não haverá, será o quê? Haverá imunidade da cobrança de ITBI, que é o Imposto sobre Transição de Bens Imóveis. O que mais? Outra imunidade específica, ITR, essa aí é craque em cair em prova da ordem. O que a Constituição fala? Fala o seguinte, olha, todo proprietário de uma pequena gleba rural, desde que seja única, estará isento, a Constituição fala de isento, mas estará isento? Não, pessoal, por que não é isento? Porque a Constituição Federal não trata de isenção, a Constituição Federal trata de imunidade. Então, fala o seguinte, todo proprietário de uma pequena gleba rural, desde que seja única, estará imune do pagamento do ITR. E aí, definido em quê? Na lei. Então, a lei
vai estabelecer o quê? O que é uma pequena propriedade rural. E vai falar assim, olha, dependendo da região do Brasil, pequena gleba rural são 100 hectares, são 50 hectares e são 30 hectares. Então, eu vou verificar onde que está localizado a gleba rural, a fazenda, a chácara, o sítio, e vou ver o seguinte, você é proprietário de uma pequena gleba rural no Mato Grosso? Sim. O que é uma pequena propriedade rural no Mato Grosso? 100 hectares. Mais que isso, é única? É única. Você tem outra propriedade rural? Não. Você tem uma propriedade urbana também? Não. Então, você está imune ao pagamento do ITR. Isso aí a gente chama de imunidade específica de ITR, Imposto Territorial Rural. Ah, mas eu tenho mais uma propriedade urbana. Perdeu a imunidade. É condicionada. Você tem que seguir o quê? Tem que atender os requisitos de lei. Qual o requisito de lei? Primeiro, se não ultrapassar o tamanho estabelecido por lei. 100 hectares, 50 hectares e 30 hectares, dependendo da região do país. Mais que isso, tem que ser a única, não pode ter outra. Se você for única e atender a essa metragem mínima, né, máxima no caso, você está o quê? Imune ao pagamento do ITR, Imposto Territorial Rural. Falei aqui ainda, pessoal, das contribuições sociais. Isso aí interessa ao professor Igor Marcelo. Por quê? O professor Igor Marcelo está fazendo o mestrado dele, tratando dessa imunidade aqui específica de contribuições sociais, mas em outro contexto, tá? Mas significa o seguinte, que aquela entidade assistencial sem fins lucrativos, ela, além de ser imune ao pagamento de impostos, ela tem uma imunidade dúplice. Por quê? Porque ela também está imunizada do pagamento de contribuições sociais, não contribuições interventivas, não de contribuições parafiscais, mas só de contribuições sociais. Tá certo, pessoal? Isso aí a gente chama de imunidade específica. Pessoal, continuando aqui o nosso roteirinho. Falamos já de competência, de limitações ao poder de tributar do Estado. Só que também cai na prova da ordem obrigação tributária, também cai construção do crédito tributário, seguindo nossa linha do tempo aqui. O que seria obrigação tributária? Vamos definir a obrigação tributária, pessoal? O que é uma obrigação tributária? Quando que eu tenho obrigação de pagar tributos? Eu, contribuinte, ou responsável tributário. Pessoal, você, contribuinte ou responsável tributário, você terá obrigação tributária de pagar tributos quando você realizar o fato que gere aquela obrigação, que a gente chama de fato gerador ou fato imponível. E onde está esse fato, descrito esse fato? Na lei, na hipótese de incidência. Olha aqui, pessoal. Então, o que faz nascer a obrigação tributária é você, contribuinte ou responsável, realizar a obrigação tributária. Desculpe, realizar o fato gerador. Então, o fato gerador ou a obrigação tributária nasce com a realização do fato gerador. Obrigação tributária, então, vamos definir como uma relação jurídica. Relação jurídica estabelecida entre o Estado, o ente federativo, entre o fisco, aquele que cria o tributo, ou que tem capacidade tributária ativa. Lembre-se da capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa é diferente da competência. Competência é a vocação constitucional para criar o tributo, para aumentar, para reduzir e para poder extinguir. Enquanto capacidade tributária ativa é tão somente uma outorga legal para que um ente federativo ou uma entidade possa fiscalizar, cobrar e ficar com o fruto da arrecadação. Então, enquanto conceito de obrigação tributária, a obrigação tributária ela é uma relação jurídico-tributária estabelecida entre o Estado, entre o ente federativo, entre o fisco, né, entre quem tem competência, capacidade tributária ativa, entre este e um contribuinte, que a gente chama de sujeito passivo. Mas o contribuinte, pessoal, o sujeito passivo, ele pode ser o contribuinte, como pode ser o responsável tributário. Qual a diferença básica? O contribuinte é aquele que realiza o fato gerador. Então, o Igor Marcelo, ele é contribuinte de IPVA porque ele realizou o fato gerador do IPVA, que é ser proprietário de veículo automotor no Distrito Federal. Agora, também pode ser considerado sujeito passivo aquele responsável tributário, ou seja, aquele que a lei define como responsável pela quitação do tributo, muito embora ele não tenha realizado o fato gerador. É o caso do curador,
né, do tutor, do curador, do empresário que desconta do salário do seu empregado a contribuição previdenciária, o imposto de renda e fica como responsável pelo recolhimento daqueles tributos. Então, obrigação tributária é uma relação de direito tributário entre o fisco e o sujeito passivo, que pode ser tanto o contribuinte como o responsável tributário, que tem por objeto uma obrigação de dar, de fazer, não fazer ou tolerar. Pessoal, cuidado. Quando você fala de obrigação tributária principal, significa você, contribuinte, você, responsável tributário, pagar o quê, pessoal? Pagar tributo ou multa tributária. Cuidado, pessoal. Quando você fala de obrigação tributária, é pagar tributo ou multa tributária. Você pagou qualquer coisa para o fisco, realizou a obrigação principal. Só que eu falei que o objeto da obrigação tributária pode ser uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. E a obrigação de não fazer ou tolerar, nós chamamos de obrigação acessória. Que, cuidado. Na prova da ordem não vai cair obrigação acessória, vai cair, com certeza, dever instrumental tributário. Se você não sabe que dever instrumental tributário é igual à obrigação tributária acessória, você vai errar. E o que seria um dever instrumental tributário ou uma obrigação tributária acessória? É você fazer ou não fazer ou tolerar. Significa declarar imposto de renda, é obrigação acessória. Emitir nota fiscal, é obrigação acessória. Tolerar fiscalização tributária. Entregar livros fiscais quando solicitado. Tá? Inscrever-se no CNPJ, é obrigação tributária acessória. Se eu estou realizando algo em favor do fisco, acessória. Se eu estou pagando multa ou tributo qualquer, sempre que eu pago algo para o fisco, obrigação principal. Quando eu deixo de fazer algo para o fisco, significa obrigação acessória. Lembrando que, em matéria de direito tributário, o acessório não depende do principal. O acessório não depende do principal. Aliás, eu posso ter uma obrigação acessória e não ter principal. E se descumprir a acessória, nascer uma principal. Professor, eu confundi tudo. Agora você vai saber por quê. Olha só. Falei das imunidades, foi isso, pessoal? O templo de qualquer culto paga imposto de renda? Não. Então, ele não tem inicialmente o quê? Obrigação principal de pagar imposto de renda. Mas o templo tem que declarar imposto de renda? Tem. Então, o templo ele tem a obrigação acessória de declarar imposto de renda. Mas se o templo não declarar imposto de renda? Bom, se ele não declara imposto de renda, vai ser imposta uma multa para esse templo. E multa é o quê? Obrigação principal. Significa que eu posso ter obrigação, eu posso não ter inicialmente a obrigação principal, que é pagar imposto de renda, no caso do templo, mas eu tenho obrigação acessória, que é declarar imposto de renda. Se eu deixo de declarar imposto de renda, nasce uma obrigação principal. Ok? Que seria o quê? Em forma de multa tributária. Pessoal, isso é obrigação tributária. Só que, olha só, até aí não existe ainda o quê? Só existe uma expectativa do Estado em receber o tributo. E como que o Estado recebe o tributo? Como que o Estado constitui o seu crédito? Pessoal, o crédito tributário será constituído sempre pelo lançamento. E o que é o lançamento, professor? Lançamento é o ato ou procedimento administrativo, tá? Que tem por objeto, olha só, natureza dúplice. Ele vai declarar a existência do fato gerador e vai constituir o crédito em favor do Estado. Pessoal, a única forma do Estado constituir o crédito é pelo lançamento. E o que é o lançamento tributário? O lançamento tributário é o ato ou procedimento administrativo. Por que eu estou falando ato ou procedimento? Porque alguns doutrinadores falam que lançamento é ato e outros falam que lançamento é o quê? Procedimento. Seja de uma forma ou de outra, então você pode colocar aqui, lançamento tributário é o ato ou procedimento administrativo capaz de identificar, declarar o fato gerador e constituir o crédito em favor do Estado. Pessoal,
lançamento tributário é a única forma de o Estado constituir o crédito em seu nome. Veja, até a obrigação tributária não tem nada ainda materializado. A forma que o Estado materializa o crédito tributário é através do lançamento. E esse lançamento se dá de que forma? De 3 formas, pessoal. Ou o lançamento é de ofício, cadê? Aqui. Ou o lançamento é de ofício, ou o lançamento é por declaração, ou o lançamento é por homologação. Tá? Então, vamos lá. Como é que, então, o Estado constitui o crédito? Bom, a autoridade administrativa competente irá constituir o crédito pelo lançamento. E só quem lança é a autoridade administrativa competente. Pessoal, ainda que você esteja diante de um lançamento por homologação, em que o contribuinte participa desse procedimento, calculando, verificando a matéria tributável, pagando antecipadamente o tributo, ainda assim, quem vai lançar vai ser quem? A autoridade administrativa competente. Então, só quem constitui o crédito pelo lançamento, só quem realiza o lançamento é a autoridade administrativa competente. Uma questão lógica, pessoal, de direito administrativo. É ato ou procedimento administrativo. Se é ato administrativo, quem realiza ato administrativo? É o agente público. E quem é o agente público aí? Aquele que a lei definir como autoridade competente para realizar o lançamento. Eu falei que são 3 formas de lançamento. Uma, lançamento de ofício ou de forma direta. Segunda forma, por declaração ou mista. E terceira forma, autolançamento. Lançamento por homologação ou autodeclaração. Sinônimos, tá, pessoal? E sempre eu falo sinônimos por quê? Porque a FGV, ela busca o seu entendimento, busca verificar se o candidato conhece a matéria pelos sinônimos. Então, lançamento de ofício ou direto. O que vai diferenciar o lançamento? É o nível de participação, é o tanto que o contribuinte participa do procedimento, não do lançamento. O lançamento é privativo da autoridade administrativa competente, mas o contribuinte vai participar do procedimento. No lançamento de ofício, o contribuinte não participa de forma alguma. Ele não precisa declarar, ele não precisa pagar antecipadamente, nada. O IPVA é um exemplo clássico de lançamento de ofício. Veja, no IPVA, o fisco, né, do DF, ele já sabe, por exemplo, que o professor Igor Marcelo é proprietário de uma Mercedes-Benz 320. Já sabe disso. Já sabe que o Igor Marcelo mora em tal lugar. Que o valor que o carro do professor Igor Marcelo é R$200 mil. E já tem o valor da alíquota. Vai mandar para a residência do professor Igor ou vai disponibilizar no site o quê? A guia, o lançamento, ele vai realizar o procedimento e vai mandar o que? A notificação para o professor Igor. Pague em tantas parcelas, em tempo X, o valor do seu IPVA. Ou apresente uma contestação, se o seu carro não vale tudo aquilo, se não é seu, se você já vendeu, por exemplo. Mas veja, pessoal, o lançamento de ofício ou de forma direta, o fisco, a autoridade administrativa competente, já detém todas as informações e vai fazer de ofício, de forma direta, aquele lançamento tributário, vai praticar aquele lançamento tributário de forma direta. Exemplo clássico de lançamento de ofício é o IPVA, o IPTU e as taxas, tá? As taxas também são exemplos clássicos de lançamento direto ou de ofício, tá bom? Segunda forma de lançamento, tipo ou espécie de lançamento, seria o por declaração. Nessa forma de lançamento por declaração, lembrando que lançamento tributário é ato ou procedimento administrativo. Com natureza jurídica dúplice, ele declara a existência do faturador e constitui o crédito. Então, ele tem natureza constitutiva e declaratória. Não esqueça disso, que já caiu várias vezes na prova da ordem, a natureza jurídica do lançamento tributário. Tá? Lançamento tributário é ato ou procedimento administrativo. Privativo da autoridade administrativa competente, aquela que a lei definir. A lei de quem? Do ente federativo. Que mais? Pessoal, ato privativo da autoridade administrativa competente, que tem por natureza, ou natureza jurídica, primeiro, declarar a existência do faturador e, ao mesmo tempo, constituir o crédito. Então, a natureza jurídica
do lançamento tributário é dúplice. Ela tanto declara, ou seja, natureza declaratória do fato gerador, como é constitutivo, constitui o crédito em favor do Estado. Então, lançamento por declaração significa, pessoal, estão acabando, tá? Lançamento por declaração significa você, contribuinte, declara, e diante da declaração que você passa para o fisco vai analisar aquela declaração e vai lançar, vai emitir a guia, vai realizar o ato administrativo e vai chegar, pague esse valor contribuinte. Um exemplo clássico seria o ITCMD. Pessoal, a lei do ente tributante vai definir se o tributo de sua competência vai ser lançado de forma direta, por homologação ou por declaração. Aqui em Brasília, o ITCMD é por declaração. Só que nós temos o último tipo, que é aquele que mais é cobrado. Aquele que na verdade, é o lançamento que é utilizado com a maioria dos tributos no Brasil, aqueles que mais arrecadam, que é o lançamento por homologação, autolançamento ou autodeclaração. Pessoal, lançamento por homologação, lançamento por autolançamento ou lançamento ou autodeclaração, sinônimos. Se no lançamento direto o contribuinte não participa do procedimento, se por declaração ele participa de forma mediana, aqui, pessoal, na homologação, ele participa de forma quase que completa. Ele só não lança, porque o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa competente, mas ele vai calcular o tributo, vai verificar a matéria tributável, ele vai pagar antecipadamente o tributo e vai aguardar que o Estado, em até 5 anos, proceda o quê? A homologação, a ratificação, a confirmação se aquele pagamento antecipado que ele fez está correto. Se em 5 anos o Estado não realizar essa verificação, haverá o que nós chamamos de homologação tácita. Mas veja, quando você fala que o contribuinte pagou antecipadamente, a ideia que você tem é que extinguir o crédito, pessoal, errado. O crédito será extinto só depois que houver o quê? A homologação por parte da autoridade administrativa competente. Então, um exemplo clássico de lançamento por homologação é o quê? O imposto de renda, o ICMS, o IPI, o ITR, são tributos que são lançados por homologação, ou seja, o contribuinte participa de todo o procedimento, pagando, inclusive, antecipadamente o tributo, cabendo a essa autoridade administrativa competente, né? O auditor tributário, por exemplo, em até 5 anos, verificar se houve o quê? Se aquele pagamento antecipado, se aquele cálculo feito, se a declaração que ele fez está correta. Se ele fez em 5 anos, ele foi lá e verificou, está lançado. Se passaram-se 5 anos e essa autoridade administrativa competente não fez nada, homologação tácita. Pessoal, veja, falamos aqui hoje de limitações constitucionais, de princípios, imunidades, obrigação tributária e construção do crédito tributário. Professor, o que falta, na verdade, do direito da parte material? Pessoal, o que falta é causas de suspensão da exigibilidade, causas de exclusão e causas de extinção. E mais, administração tributária. Pessoal, esses 4 elementos aqui, eu vou falar na próxima semana, tá? Na nossa horinha da próxima semana, e tendo tempo eu já falo de processo tributário, porque eu vou acabar deixando todo o tempo da última aula para processo tributário, falando das peças tributárias, as principais peças tributárias, e principalmente a estrutura dessas peças. Então, por hoje, o tempo que permite foi isso, né, pessoal? E eu agradeço pela presença de vocês mais uma vez. Espero que na próxima semana, quem está presente esteja também presente, né? Volte aqui à nossa sala, convide os seus colegas, porque sempre a gente está revisando aqui coisas da primeira aula, dessa aula, e na próxima aula vai ser também bem interessante, que trataremos de obrigação de construção do crédito tributário, tá, pessoal? Causa de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Pessoal, muito obrigado. Até daqui a pouco, para quem for meu aluno, que daqui a pouco começa uma aula, né? E para quem não é meu aluno, muito prazer. Eu estou aqui à disposição de vocês. O professor Igor passou aí, vai disponibilizar o material. Depois eu vou mandar esse
cópia, né? Uma fotozinha desse quadro aqui para ele, e aí ele disponibiliza no WhatsApp dele para vocês, tá bom? Pessoal, valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.